E aí, meus amores, vamos lá para mais uma aulinha de português. Eu acho que vocês ainda lembram que a gente estudou lá no começo do livro, a gente estudou sobre poema, tá? Só relembrando um pouquinho para a gente poder fazer essa interpretaçãozinha do texto, tá bom? Vocês vão abrir aí o livrinho de vocês na página 101, livro de português, página 101, ok? Vocês vão encontrar aí na página 101 esse poema, Máquina de Costura, tá bom? Vamos ler aí com a tia? Página 101, deixa eu colocar aqui, página 101, ok? Vamos lá, vamos ler aí o poema. Devagarinho, não precisa muita pressa não. A avó tem uma máquina de costura. Vocês sabem o que é a máquina de costura? Fazer roupa, né? A avó tem uma máquina de costura que foi da mãe da sua mãe, da sua avó. Continuando aí no livrinho de vocês, para mim depois explicar isso aqui. Vamos lá. A avó pedala a máquina e costura rendas na barra dos vestidos. Costura um sol e uma lua no bolso das camisas. Costura uma hora na outra, um carinho no outro. E o chão fica cheio de fios e linha colorida, enquanto a avó vai costurando amor. Que lindo, gente! Então, vocês viram que, eu acho que vocês lembram ainda, que o poema, ele é composto por estrofe, né? Se eu juntar isso daqui, ó, essas três linhazinhas aqui, eu tenho uma estrofe, tá bom? Cada linhazinha dessa, cada linha é um verso. Ó, aqui eu tenho um verso, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro, tá? E se eu juntar os quatro, eu vou formar uma estrofe. Aqui são as partes do poema, ok? Vamos agora para a página 102. Página 102, tá bom? Eu vou fazer com vocês a questão número 2, a questão número 3 e a questão número 5, tá certo? Eu vou fazer agora com vocês. Prepara aí o lápis. Vamos lá. Eu vou logo para a primeira questão, para mim poder explicar para vocês, para depois da aula vocês fazerem essa atividade. Tá bom? Na primeira questão, vocês vão responder as questões. Letra A. O que a avó costura na barra dos vestidos? Aí você vai lá no poema, olhar o que é, qual é a resposta que você vai colocar aí. O que é que a avó costura na barra dos vestidos? Tem a resposta lá no poema. B. E onde a avó costura um sol e uma lua? Você vai responder onde é que a avó costura um sol e uma lua. Também tem a resposta lá no poema. Na segunda questão, vai para a tia na segunda questão. Na segunda questão, nós vamos responder agora. A tia vai apagar aqui, ó, tá certo? Pra gente poder responder essa questão aí. Eu vou responder com vocês, tá? Vamos lá. Segunda questão. Na segunda questão, está perguntando quantos versos tem o poema.
nós vamos voltar lá no verso, no poema, e vamos contar quantos versos tem. Cada linhazinha você vai contando. Vamos lá com a tia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nós temos 15 versos, tá certo? Você vai marcar aí na segunda questão 15 versos, tá certo? Cada linhazinha é um verso. Então, tem 15 versos. Na terceira questão, está perguntando quantas estrofes tem o poema. Vamos lá, vamos ver aqui quantas estrofes tem o poema. A gente vai contar assim, ó. 1, 2 e 3. 3 estrofes. Muito bem. Anotem aí para a tia. Na terceira questão, você vai marcar o xizinho onde tem 3 estrofes. Ok? Combinado? Vamos lá. Eu vou responder a quinta questão com vocês. Ainda aí na página 102. Certo? Vamos aí para a quinta questão. Na quarta questão, no poema, de quem é a máquina de costura? Aí você vai responder olhando lá pelo poema, tá bom? E na quinta questão? Na quinta questão, tá pedindo para a gente escrever uma rima. Vocês sabem o que é rimar, não sabe? Lembra que a gente estudou? Balão, rima com o quê? Com qual palavra? Balão, rima com peão. Por quê? Porque tem o final igual, ó, peão, balão, tá bom? Então, aí na quinta questão, nós vamos escrever algumas palavrinhas que rimem com essas aí que está sendo pedida. Olha, na letra A, qual é a palavrinha, qual é a palavra que nós vamos colocar aí? Uma palavra que vai rimar com costura, com a palavra costura. Costura, presta atenção. Olha o final da palavra costura. Nós vamos rimar uma palavra que tem esse mesmo finalzinho aqui, tá certo? Costura vai rimar com altura, armadura. Se você lembrar aí, você bota outra que você lembre, tá certo? Altura. Ó, mesmo final, ó. Costura, altura. Uma palavra que rime com sol, que tem o mesmo finalzinho aqui, ó. Sol, anzol. Anzol rima com sol, ó. Anzol, sol. Ok? E na letra C, eu quero uma palavra que rime com lua. Tem o mesmo finalzinho aqui. Lua. Rua. Se você lembrar de outra, você coloca aí do lado, tá certo? Pode colocar outra palavra que você lembre. E na letra D, uma palavra que rime com amor. Amor. Amor vai rimar com sabor. Sabor. E aí você vai acrescentar mais uma palavra da sua cabecinha, tá certo? Vocês entenderam o que é rima? A gente já viu isso aí, rimas. Nós já vimos lá no começo do conteúdo, tá certo? E na sexta questão, você vai copiar do poema as palavras que tenham tio,
Lembra também que nós já estudamos tio, né? Na página 103, gente, é só revisãozinha para vocês lembrar aí de tudo que nós estudamos. São muitas páginas, mas tudo questão que vocês já sabem fazer. Só tem essa daí da interpretação que eu quis fazer com vocês, para vocês, que eu não, vocês podiam não lembrar mais. Na 7ª questão, você vai observar o quadro e completar o que está faltando. Observe que tem o nome figura, tem o nome, tem o número de letras e o número de sílabas. Presta atenção. Nós temos aí na palavra sol. Na palavra sol, está faltando desenhar a figura, você vai desenhar o sol. Quantas sílabas, quantas letras tem a palavra sol? Aqui, ó, sol. 1, 2, 3. Tem 3 letras. Presta atenção o que é letra e o que é sílaba, tá bom? Letras, tem 3 letras a palavra sol. E tem quantas sílabas? 1. Sol. Eu só abro a boca uma vez. Então, sol só tem uma sílaba. Tem 3 letras e uma sílaba, tá bom? Vestido. Você vai desenhar o vestido, vai contar quantas letrinhas tem a palavra vestido e vai dizer quantas sílabas. Você pronunciar a palavra devagarinho, você vai descobrir quantas sílabas tem. Ó. Vestido. 3 sílabas, tá certo? Camiseta, quantas letras, quantas sílabas. Lua, quantas sílabas, quantas letras e quantas sílabas. Lua, você só abre a boca uma vez. Lua, lua. Na página 104, tudo revisão, gente. Vocês já sabem dessas questões aí. Na primeira questão, você vai colocar o cedilha. Lembra que nós estudamos cedilha? E o tio, só quando for necessário nas palavras. Maçã, gavião, coração, açúcar, criança e leão. Só coloca o cedilha e o tio quando necessário. Na segunda questão, você vai completar as palavras com M ou N. M ou N. Ou com a letra M ou com a letra... Lembra da regrazinha? Antes de P e B, só M eu posso escrever. Não esqueceram ainda, né? Na terceira questão, a sílaba tônica, você vai sublinhar, passar um tracinho aí embaixo da sílaba tônica, a sílaba mais forte, tá bom? Lâmpada, sílaba forte, lã, e até porque está acentuada, tá bom? Lê todas as palavrinhas. Na página 105, revisão também, substantivo próprio, substantivo comum. Presta atenção que o substantivo próprio inicia com letra maiúscula. Não tem motivo de errar essa questão, porque vocês não esqueceram ainda, gente. Tá bom? Na quinta questão, você vai escrever o que se pede. Presta atenção. Na quinta questão. Camundongo, número de sílaba. Você vai dizer escrever quantas sílabas tem a palavra camundongo, tá certo? Na letra B, caixa, o encontro vocálico, o encontro de 2 vogais. Aí, onde é que tem 2 vogaizinhas, aí o encontro de 2 vogais. Estrela, o encontro de 2 consonantal, né? O encontro de 2 consonantal, o encontro de 2 consoantes. Na letra D, a salada, qual é a sílaba tônica? E na letra E, morango, o aumentativo de morango. Só revisão, gente. Só revisão. Dá para você fazer demais, de boa, toda a atividade sozinho. Porque isso aí tudo vocês já aprenderam. E na sexta questão, você vai reescrever as frases, substituindo as imagens pelo nome delas, tá certo? Na letra A, que desenho esse aí? Abelha, né? Uma abelha entrou pela janela. B, plantei o caroço do abacate.
E na letra C, Liriana deu uma flor ao colega. Então, reescrever, você já sabe o que é reescrever? É escrever novamente. Então, todas essas atividadezinhas, olha, leia o texto novamente. Gente, olha, vocês sabem, eu digo muito para vocês, quando você lê, treine sua leitura. Qualquer coisa, pode ser um texto, pode ser uma frase, pode ser uma palavra, qualquer coisa que você leia, você está treinando sua leitura. Então não custa nada, você vai, essas palavrinhas do poema, tudo são palavrinhas fáceis, que dá demais para você ler sozinho. Dá para você ler sozinha, dá para você ler sozinho o texto, tá bom? Leia devagar, leia fazendo a pontuação, observe todas as palavras para você não escrever errado, tá bom? E olha a letra, com a letra bem bom, então, para todo mundo entender o que você escreveu, tá certo? Olha, faça toda a sua tarefinha, toda a sua atividadezinha, para a gente fazer a correção na próxima aula, tá bom? Um beijo no coração de vocês, que eu estou com muita saudade. Se cuidem, tá bom? Só saia se realmente for preciso você sair de casa. Ó, um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.